Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as aplicações da genética e epigenética em dermatologia, sobre como um teste genético pode ser importante para otimizar qualquer tratamento para a saúde da sua pele. Então, quando a gente pensa hoje em termos de aplicações da genética, da epigenética em dermatologia, ela tem muitas, ela pode servir como muitas ferramentas para prevenir e otimizar o tratamento para minimizar a formação de rugas, tratar estrias, vitiligo, inflamação dos cantos da boca, dermatite seborreica, pele, celulite, câncer. É extremamente importante o exame genético para a prevenção e otimização do tratamento de câncer, psoríase. Então, várias aplicações. Queda capilar, né? Alopecia. Então, são muitas as aplicações da genética e da epigenética. Então, não é à toa que já foram identificados vários genes que você pode genotipar, quer dizer, identificar essas variantes genéticas desses genes e assim montar estratégias personalizadas, assertivas, que ajudam muito no tratamento, que podem permitir o cosmético personalizado, o cosmético daquela pessoa. Então não é à toa que a genética tem dado um impulso muito grande no tratamento da pele e que várias empresas já têm utilizado essa informação genética para desenvolver produtos cosméticos que de fato sejam personalizados, assertivos, com base numa informação genética. Esse é o estudo que utilizou ferramentas geômicas, né, ferramentas de genética, transcriptômica, metabolômica, para desenvolver um cosmético personalizado. E eu acho que o resultado fala por si mesmo. Isso aqui foi após 8 semanas de tratamento, um tratamento para rugas que, na verdade, acabou revertendo a formação de rugas, como as fotos mostram claramente. Por quê? Porque foi um tratamento assertivo, personalizado, que tem uma chance de funcionar muito maior. Então, quando a gente pensa em termos de aplicações da genética, da epigenética e dermatologia para a saúde da pele, vamos conversar um pouco sobre alguns genes que estão envolvidos no processo de fotoenvelhecimento, que varia bastante. 70% a 80% do envelhecimento da nossa pele está associado à exposição à luz solar. Mesmo assim, você verifica que alguns indivíduos expostos à mesma quantidade de luz solar, eles formam uma maior quantidade de rugas do que outros. Esse aqui é um trabalho, digamos, clássico, de um senhor que era motorista e que ficava exposto ao sol, pelo menos uma parte do rosto ficava exposta ao sol, aquela parte do lado, ao lado da janela, e fica claro que essa exposição ao sol durante, acho que foram 28 anos, não lembro exatamente o período, mas foi mais de 20 anos, acredito que 28 anos, e fica claro quanto esse lado levou uma formação muito maior de rugas devido a essa exposição solar. Então, quando a gente pensa em termos de exposição à luz solar, nós sabemos que a luz UVB, UVA, é capaz de penetrar nessas camadas da nossa pele, como epiderme e derme, levando ao que a gente chama de danos de DNA, que são dímeros de pirimidinas, como por exemplo, eles são capazes de unir covalentemente duas timinas, e lembrando que a timina é uma pirimidina, né? Então, se a gente lembrar bem, A e G, que constituem o DNA, são purinas, D e C são pirimidinas. Então, quando leva dímeros de pirimidinas, esses dímeros de pirimidinas, esses danos de DNA, então são vários danos, esse é só um tipo deles, esse tipo de dano de DNA pode levar a mutações que têm sido associadas com maior risco de câncer de pele. Levando que, além de interagir diretamente com o DNA, a luz solar ela é capaz de levar à formação de espécies reativas de oxigênio,
que vão intensificar mais ainda essa agressão ao DNA, vão acelerar o processo de envelhecimento da pele, a formação de rugas, mas a luz solar também ela é capaz de regular a expressão de diversos genes. E isso pode levar a um processo inflamatório mais intenso, porque leva a uma maior expressão de genes que codificam citocinas, que vão produzir radicais livres, que vão lesar as células da pele, diminui a produção de colágeno, diminui a produção de algumas metaloproteinases, né, matriz de metaproteinases, ou então pode aumentar a expressão de algumas metaloproteinases, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas o fato é que tudo isso tem sido associado com o maior risco de desenvolvimento de câncer. Aqui um gráfico que mostra que quanto maior a exposição à luz solar em algumas cidades dos Estados Unidos, maior a incidência de câncer de pele. Não é à toa que nós, brasileiros, temos como principal câncer, o câncer mais comum, exatamente o câncer de pele. E como eu disse anteriormente para vocês, a luz solar também é capaz de aumentar a expressão de um tipo de metaloproteinase, que é a MMP1. A MMP1 ela é capaz de degradar o colágeno. Degradando o colágeno, isso vai acelerar o processo de fotoenvelhecimento, vai acelerar a formação de rugas. Então, mesmo assim, esses indivíduos eles respondem de maneiras diferentes à exposição solar. Alguns são mais sensíveis do que outros, exatamente porque esse mesmo gene, MMP1, que diante da exposição solar já vai degradar o colágeno, acelerando o processo de formação de rugas, esse gene tem um polimorfismo, esse aqui, cujo alelo T ele acaba levando a maior expressão. Então, quem é portador desse alelo T, acaba produzindo mais MMP1, produzindo exageradamente, degradando mais o colágeno e normalmente já tendo uma maior suscetibilidade, uma maior formação de rugas, um processo de envelhecimento da pele mais acentuado. Se ele for portador desse alelo T e ainda se expor à luz UV, à luz solar excessivamente, esse portador desse alelo T pode levar ao aumento da expressão de MMP1 em até 8 vezes. Isso significa que vai ter 8 vezes mais MMP1, degradando o colágeno, que é um constituinte importante da nossa pele, aumentando mais ainda esse processo de formação de rugas, intensificando esse processo de formação de rugas. Então, se você ou seu paciente são portadores desse alelo T, tem que tomar muito cuidado com a exposição solar, porque você tende a ter um processo de fotoenvelhecimento mais acentuado. Lembrando que esse processo de fotoenvelhecimento, essa formação de rugas e degradação de colágeno, envolve vários genes, como o MMP1. Então, quando você é portador desse alelo, você pode usar alguns ativos tópicos, como protetor solar, é importante, cremes com antioxidantes, como vitamina C, E, coenzima Q10, chá verde, ginkgo biloba, resveratrol, ácido alfa-lipoico. Por quê? Porque esses compostos, essas vitaminas, são capazes de ajustar a expressão da MMP1, porque nós precisamos da MMP1, mas não exageradamente. Então, essas vitaminas, esses compostos ativos, são capazes de diminuir a expressão, ajustando a expressão da MMP1, para que ela exerça o papel dela sem exagero, que leve a uma maior degradação de colágeno, intensificando a formação de rugas. Tá? Então, é possível, de posse de um exame genético, você otimizar a prevenção, o tratamento, para minimizar essa formação de rugas. Lembrando de um outro gene importante, que é o COL1A1, que codifica, na realidade, o colágeno tipo 1, não colagenase, desculpe, que é importantíssimo porque ela é um constituinte importante da nossa matriz óssea, né, 90%, e também da nossa pele. Então, se o indivíduo tem um alelo que leva a uma menor expressão, significa o quê? Que ele vai produzir menos colágeno tipo 1
ele vai ser muito mais sensível à formação de rugas, vai ser mais sensível a um processo de fotoenvelhecimento. Então, o que pode ser feito? Por exemplo, aumentar o consumo de frutas vermelhas, como açaí, morango, uva, cereja, que vão aumentar a expressão desse gene, COL1, produzindo mais colágeno, o que vai minimizar a formação de rugas, o que é extremamente importante para qualquer um. Então, quando a gente pensa em termos de aplicações da genética, do quanto que a genética pode ajudar para que se crie, se desenvolva um cosmético personalizado, a resposta está exatamente aqui. Essa é uma informação que foi gentilmente fornecida pela doutora Mika Yamaguchi, da Biotech, em que a gente conversou, por exemplo, quando o indivíduo é homozigoto para o alelo normal do gene MMP1 e COL1, quer dizer que ele vai produzir uma quantidade adequada, que não aumenta o risco de formação de rugas, não aumenta o risco de um processo de fotoenvelhecimento mais intenso, você pode utilizar Audiosine C2 como ativo tópico de 1 a 5%, como ativo oral X-Nutriment de 100 a 300 mg. Quando possui um alelo de risco, você pode ver que o tratamento já é diferente. Você vai precisar de mais alguns compostos ativos numa concentração diferente para poder o quê? Ajustar a expressão desses genes, minimizando a formação de rugas e minimizando o processo de fotoenvelhecimento. Isso quando a gente pensa em termos de ativo oral, tá? E ativo tópico, principalmente. Quando é portador dos dois alelos de risco, por exemplo, aqueles dois alelos do T, do MMP1, que vão produzir muito mais MP1, que vai degradar mais ainda o colágeno, levando a uma maior formação de rugas, para você conter, para você ajustar essa expressão de genes, você vai precisar de doses maiores, de outros compostos ativos, tanto quando a gente pensa em termos de ativo tópico e ativo oral. Então, quando você faz um exame genético, ou você, como profissional de saúde, como dermatologista, recebe essa informação, o que pode ser feito? Pode ser feita uma prescrição, uma receita, né, baseado nessa informação, por exemplo, em que o paciente vai levar essa receita, essa solicitação para uma farmácia de manipulação e vai pedir para que seja manipulado o ativo tópico, naquela concentração adequada para o genótipo dele e para o ativo oral também. Então, a chance de que esse seu paciente tenha uma resposta melhor é muito maior. A chance do tratamento assertivo é muito maior. Lembrando que quem é portador desses alelos de risco, né, precisa de procedimentos que aumentem e estimulem a produção de colágeno. Lembra que esse aumento da formação de rugas, aumento de risco do processo de fotoenvelhecimento, está associado com degradação de colágeno e com menor produção de colágeno devido àquele alelo de risco do COL1. Então, estímulos para a produção de colágeno, nesse caso, são muito bem-vindos para esse paciente. Vai minimizar a formação de rugas, pode até diminuir as rugas existentes, como a gente viu naquela foto daquele artigo que eu mostrei anteriormente para vocês. Ok? Então, é para isso que serve a genética e a epigenética sendo aplicada à dermatologia, para permitir que, de fato, seja desenvolvido um cosmético personalizado, assertivo para você ou para o seu paciente, o que vai otimizar muito os resultados. Então é só isso. Muito obrigado.